Daí, pessoal, mais uma resolução. Calcule os determinantes utilizando o teorema de Laplace. Observação: se aplicar propriedades dos determinantes, justifica a resposta. Bom, então eu tenho um determinante de uma matriz, né? Porque observa que aqui, ó, inclusive ele coloca calcule os determinantes, mas aqui eu tenho a notação de matriz, né? Para ser determinante eu deveria ter aqui a barrinha. Aí assim, ó, agora eu tenho uma notação mais adequada para determinante, ok? E aí diz o seguinte: eu vou resolver esse determinante é de quarta ordem, né? 4 por 4, 4 linhas e 4 colunas. E o processo mais indicado aí é justamente o que ele fala, o teorema de Laplace. Mas, por outro lado, ele abre aqui, né, uma observação dizendo que se eu aplicar alguma propriedade, eu aplico a propriedade e justifico a resposta. Então, aqui eu quero te falar sobre situações onde eu tenha uma matriz A. Então, vou colocar aqui, ó, dada uma matriz A, situações onde o determinante dessa matriz A é igual a zero. Então, por exemplo, ó, se eu tenho uma fila de zeros, fila, quando eu falo fila, pode ser tanto linha quanto coluna. Então, fila de zeros, uma linha composta por zeros ou uma coluna composta por zeros. Então, vou te dar um exemplo aqui, ó. Se eu tenho um determinante, colocar daí de uma outra cor, olha só, se eu tenho 5, menos 3 e 1, 2, menos 2 e 4, e aqui, ó, 0, 0, 0. Se eu resolver esse determinante, vai ser 0. Preciso fazer? Não. Por quê? Porque eu estou vendo aqui uma linha composta de zeros. Isso valeria igual se fosse uma coluna de zeros. Se fosse tipo aqui, ó, 0, 0 e 0. Ó. Essa coluna de zeros faz com que o determinante também seja 0, ok? Uma outra situação onde o determinante resulta 0. Quando eu tenho filas, e aqui filas paralelas, né? Filas iguais. E aí, de novo, linhas iguais ou colunas iguais. Então, colocar um exemplo de novo. Se eu tenho assim, 2, menos 8 e 3, 1, 7 e menos 2, e aqui 2, menos 8 e 3. Aí tu observa que esta linha é igual a esta linha. Poderia ser uma igualdade de colunas também, mas nesse caso o exemplo que eu utilizei, uma igualdade entre duas linhas. Então eu já sei que esse determinante ele é igual a 0. E aí um terceiro caso importante de determinante igual a 0 é quando eu tenho filas paralelas, né? De novo, filas, aqui eu vou botar de novo, ó, linha ou coluna, não iguais, mas proporcionais. Proporcionais. Como assim? Vou te dar um exemplo aqui, ó. 5 menos 1, 4. Aqui 2, 4 e 10. E aqui eu tenho 3, 6 e 15. Bom, observa aqui, ó, nessas duas linhas, 2, 4 e 10, e 3, 6 e 15, que houve uma multiplicação. Eu vou mudar os valores aqui, tu já vai entender por quê, ó, tá?
Poderia ser 3, 6 e 15, tá? Mas agora eu estou olhando lá pro exercício que eu tenho que fazer para ficar mais didático. Eu vou mudar essa coluna aqui de baixo, tá? E aí vou colocar aqui essa linha de baixo. Vou mudar para 2, 5, tá? Que proporção que eu vou utilizar? Vou usar 6, 12 e 30. Ok. E aí vou comparar de novo. Esta linha 2, 4, 10 com 6, 12 e 30. Lembrando que os valores que estavam aqui poderiam ser utilizados da mesma forma, a propriedade se verificaria igual, tá? Mas eu observo que de 2 para 6, eu estou fazendo o que aqui? Ó? Eu estou multiplicando por 3. 4 para 12, estou multiplicando por 3. E 10 para 30, estou multiplicando por 3. Então, quando existe isso, quando de uma linha para outra ou de uma coluna para outra, existe aí uma multiplicação de todos os elementos por um valor constante pelo mesmo valor, então esse determinante ele resulta zero. Então, filas proporcionais é isso, é quando uma fila resulta da outra multiplicada por um certo valor. E aí, como eu te falei, pode ser tanto linha quanto coluna. Bom, aí eu vou observar agora esse determinante para procurar se tem algum desses casos aí nesse exemplo. Então, observa. Tem uma fila de zeros? Não. Tem duas filas iguais? Não. Aqui eu tenho 6, 6, 6 e aqui eu tenho menos 9, 9, 9. Os elementos são iguais entre si na fila, mas as filas não são iguais entre si. Mas aí eu observo, justamente pelo fato que isso chama atenção, que eu tenho uma fila formada por elemento 6 e uma fila formada por todos os elementos iguais a menos 9, eu observo que daqui para cá, ó, vai existir uma proporcionalidade, que é o quê? Que é a multiplicação da primeira coluna, deixa eu colocar aqui, da primeira coluna para a terceira coluna. Está ocorrendo aqui uma multiplicação de quanto? Uma multiplicação de 1,5 ou menos 1,5. Então, 6 vezes menos 1,5 dá 9, menos 9. 6 vezes menos 1,5, menos 9, e assim por diante. Então, sempre que eu tiver uma fila formada por elementos, deixa eu colocar para ti aqui ainda, ó. Se eu tenho assim a situação, que x, 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 x. Aqui qualquer coisa, 8, 0, menos 1, 3. Aqui menos 7, 4, 5 e 1. E aqui eu tenho o valor, sei lá, 5x, 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 observa que essa fila aqui foi multiplicada por 5. Então, esse determinante aqui vai dar zero, porque existe essa proporcionalidade, e esse aqui também vai dar zero. E aí vamos pensar numa outra situação aqui mais extrema. Um determinante formado por 3, fazer com colunas, com linhas agora. 3, 3, 3, 3, 4, menos 2, 1, 0, 8, 5, menos 1, 3, e aqui eu vou colocar 7, 7, 7 e 7. Aí observa que dessa linha primeira para essa coluna de número 4, existe uma multiplicação também. Mesmo que tu não sabe, mas 3 vezes quanto que vai dar 7, professor? 3 vezes vai dar uma coisa quebrada, muito quebrado, mas não interessa. Existe um valor aqui, ó, pelo qual eu multiplico. Existe um valor aqui pelo qual eu multiplico de forma que dê 7. Inclusive eu consigo perceber que seria 3 vezes, olha só, 3 vezes quem que dá 7? Seria x igual a 7 terços. Então isso aqui, ó, o fator de proporcionalidade é 7 terços. 3 vezes 7 terços dá 7.
3 vezes 7 terços dá 7 e assim por diante. Então, esse determinante aqui também é igual a zero. Então, números iguais em uma fila, números iguais em outra fila, vai gerar aí uma proporcionalidade entre filas, ok? Então, essa letra A dá zero porque eu observo que existe duas filas com elementos iguais e isso gera, portanto, uma proporcionalidade de fila. Então, apliquei esta propriedade aqui, ok? E aí nós vamos para a letra B. A letra B, eu vou tentar identificar. Ó. Não tem aí linhas iguais, não tem uma fila de zeros, não tem proporcionalidade, né? Então, vou resolver aplicando o teorema de Laplace, assim, no seu conceito. Tá? Então, um resumo de Laplace é assim, ó. Isso aqui é um esquema, tá? Na realidade, a regra de Laplace é uma coisa mais sofisticada. Eu vou fazer aqui um raciocínio prático, tá? Então, o teorema de Laplace, tu vai usar uma soma de coisas, tá? Tu vai somar isso aqui, ó. Tu vai somar produtos do elemento que multiplica por menos 1 elevado na I mais J e vezes o determinante que sobra. Determinante que sobra. Tá? Então, tu vai fazer isso para cada elemento. Tá? Então, tu vai multiplicar um elemento que tu vai escolher, vezes menos 1 elevado a I mais J e vezes o determinante que sobra. Tá? Então, tu vai somar isso. Então, agora eu vou explicar como que é. Primeira coisa, eu vou escolher uma linha ou uma coluna para fazer essa operação. Em geral, se recomenda o quê? Que se escolha a linha que tenha maior quantidade de zeros. Porque cada vez que aparece o zero, daí o zero vai ficar como elemento aqui, imagina, tu escolhe uma linha que tem zeros, aí quando tu substitui o elemento aqui por zero, tu vai ter zero vezes isso aqui, vezes isso, mas zero vezes isso e vezes isso dá zero. Então na realidade tu não precisaria fazer nada disso, já colocaria zero. Então essa é a vantagem de ter elemento zero. Nessa matriz eu não tenho nenhum zero, então não vai adiantar muito. Mas aí eu vou pegar então essa última linha que tem tudo elementos 1. Porque daí o elemento aqui que tu vai escolher, ó, é dessa fila, é sempre 1. Então isso vai facilitar, ó, vai ficar sempre 1 vezes alguma coisa. Tá? Então, mas eu poderia começar por essa aqui, por exemplo. E aí o primeiro elemento seria o 2. 2 vezes alguma coisa. Ou poderia fazer esta coluna aqui, ó. Pode ser coluna também. Aí eu começaria pelo 3 vezes alguma coisa. Tá? Então essa é a jogada. Vou começar então, vou até marcar aqui de forma bem fraquinha, que eu vou usar esta linha. Então a soma que eu vou fazer começa com elemento. Então o primeiro elemento que eu vou fazer é o 1. Então começa com 1 vezes aí menos 1 elevado a I mais J. Então menos 1 elevado a I mais J. O que é isso elevado a I mais J? Bom, aí o I mais J é a linha e a coluna do elemento. Ó. Como eu estou aqui, seria linha 4, coluna 1. Então é 4 mais 1. E vezes o determinante que sobra. O que é o determinante que sobra? Tu elimina a linha que tu escolheste e elimina a coluna do elemento que tu está trabalhando. Ó. Como eu estou trabalhando com esse 1, a coluna dele também é eliminada. Aí me sobra 131, 664, 533. Tá? Então vai sobrar isso aqui, ó. Fixa nisso aqui, ó. 131, 664, 533. Tá aí. E aí o primeiro elemento está pronto. Vou fazer agora o segundo elemento, que por coincidência também é 1. Então o segundo elemento, 1. Então aqui eu vou botar um mais, ó. 1 vezes menos 1, ó,
menos 1 elevado a I mais J. O I é a linha, ó, continua a linha 4. Então agora estou trabalhando esse elemento aqui. 1 vezes menos 1. A linha aqui é 4. Mais a coluna, como é esse elemento aqui, a coluna é 2. 4 mais 2. E aí vezes o determinante que sobra, né? O determinante que resta. Então tu imagina, ó, tem que eliminar esta linha e esta coluna. Sobra 1, 3, 1, 2, 6, 4, 2, 3, 3. Então tem que imaginar isso, ó. Então aqui 1, esse aqui não tem. 1, 3, 1, 2, 64, ó, esse aqui não tem. E 2, 3, 3. Ok. Tá pronta a armação para o segundo elemento. Aí mais aqui, ó, lembra, é uma soma. Então mais, de novo, o elemento. Bom, e o próximo elemento é 3. Por coincidência, ó, é 3 de novo. Ah, é 1. Então é 1 de novo. 1 vezes menos 1 elevado a I mais J. Isso aqui é da fórmula. Quem é o I mais J? O I é a linha, lembra? Linha 4, que eu escolhi. E agora o J é a coluna do elemento que eu estou. Estou nesse elemento, então essa aqui é a coluna dele. É a coluna 3. Portanto, 4 mais 3. Isso vezes o determinante que resta. O que restou aqui? Se eu tirar isso aqui, ó, 1, 1, 1, 2, 6, 4, 2, 5, 3. Então, 1, 1, 1, 2, 6, 4. Lembrando que isso aqui não tem, ó. E 1, 5, 3. 2, 6, 4 e 2, 5, 3. E aí eu vou fazer o último elemento. Então aqui somo o último elemento, que por coincidência também é 1, já que eu escolhi uma fila de 1s. Então aqui 1 vezes menos 1 elevado a I mais J, menos 1 elevado a linha 4, mais J, a coluna aqui, ó, é essa. Então a coluna também é 4. 4 mais 4. E aí vezes o determinante que resta. Bom, se eu eliminar isso aqui, ó, o que sobra? 1, 3, 2, 6, 6, 2, 5, 3. Então, 1, 1, 3, 2, 6, 6, 2, 5, 3. E aí agora é resolver isso, né? O que eu te aconselho? Te aconselho a atacar os determinantes aqui primeiro, ó. Fazer os determinantes separadinhos. Então vou fazer isso pelo dispositivo prático, ó. 1 vezes 6 vezes 3 dá 18. 6 vezes 3, canto oposto. 6 vezes 3, 18 vezes 1 dá 18. E aqui 3 vezes 4, canto oposto. 3 vezes 4, 12, vezes 5, 60. 18, 18, 36, com 60, 96. Para cá, 1 vezes 6, 6 vezes 5, 30. 4 vezes 3, 12. Aí o canto oposto é 1. 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. E aqui 3 vezes 6, 18. Canto oposto que é 3. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 3, 54. Tem dúvida aqui, né, nesse determinante, daí tu pode fazer o processo, repetir linhas aqui, né? Ó, aí ficaria aqui 1, 3, 1, 6, 6, 4, e vai fazer as diagonais para um lado e para o outro, tá? Também é um procedimento. Tu escolhe o modelo. Eu estou fazendo assim que eu acho mais prático, né, mais rápido. 30 com 12 dá 42, 42 com 54, 96.
E esse determinante vai dar zero, né? Tem alguma propriedade envolvida aí que eu não enxerguei, mas enfim. Aí eu tenho aqui que esse determinante, nem vou colocar a palavra determinante, só vou colocar, ó, que é o lado direito 96, aqui tu copia e aqui tu vai trocar. Então 96 menos 96 e isso dá zero, ou seja, esse determinante aqui, ó, deu zero. Consequência, se eu vou multiplicar 1 vezes essa estrutura aqui, ó, e vezes zero, já sei que vai dar zero. Então eu já posso aqui adiantar, ó, que tudo isso, aqui, ó, o primeiro vai dar zero, tá? E eu vou para o segundo. Fazer o primeiro determinante. 1, 3, 1, 2, 6, 4. 1 vezes... Nem vou repetir, não vou repetir. Vou fazer o dispositivo aqui, ó. 1 vezes 3, 1 vezes 6, 6, 6 vezes 3, 18. 2 vezes 3, 6, vezes 1, canto oposto, 6. Aqui em cima, ó, e o canto oposto que é o 2. 3 vezes 4, 12, vezes 2, 24. Isso resulta 30, com 18, 48. Nesse sentido, 1 vezes 6, 6 vezes 2, 12. Aqui embaixo, ó, 4 vezes 3, canto oposto que é 1. 4 vezes 3, 12, vezes 1, 12. E aqui, 3 vezes 2, canto oposto que é o 3. 3 vezes 2, 6, 6 vezes 3, 18. Isso vai dar aqui 30, 42, né? 18, 12, 30 com 12, 42. Bom, esse determinante vai dar o quê? Copia lado direito, 48. Troca lado esquerdo, menos 42. Então aqui não deu zero. 48 menos 42, isso vai dar 6. Vou fazer assim, ó, vou circular o 6 aqui. Nem vou resolver o resto, vou deixar isso aqui para o final, tá? Só vou resolver o determinante. Então aqui de novo, ó, 1 vezes 6, 6 vezes 3, 18. 2 vezes 5, 10. Canto oposto, 10 vezes 1, 10. E aqui em cima, 1 e 4, com o canto oposto que é 2. 1 vezes 4, 4 vezes 2, 8. Isso vai dar 28, 36. 3 elementos aqui, 1 vezes 6, 6 vezes 2, 12. Aqui embaixo, ó, 4 e 5, canto oposto, lá em cima 1. 4 vezes 5, 20, vezes 1, 20. Aqui em cima, 1 e 2, canto oposto que é o 3. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 3, 6. Isso resulta 32, 38. Determinante, copia lado direito, 36, troca lado esquerdo, ó. Então aqui eu tenho menos 38. Isso resulta menos 2. Ó, vou fazer uma circuladinha nele aqui, ó. E vou para o último determinante. Nota que o desenvolvimento de Laplace é bem longo, né? Meio cansativo, e tem que prestar bem atenção para não cometer nenhum erro, porque imagina, qualquer errinho de sinal ou de operação que tu faça no meio do desenvolvimento, tu vai gerar para ti uma resposta errada lá no final. Então, é um exercício de bastante atenção. E aqui a gente vai, ó, 1 vezes 6, 6, vezes 3, 18. 2 vezes 5, 10, ó, canto oposto que é o 3. 10 vezes 3, 30. Aqui em cima, 1 e 6, com o 2, canto oposto embaixo. 1 vezes 6, 6 vezes 2, 12. E isso vai dar 60, né? Para cá, ó, 3, 6 e 2. 3 vezes 6, 18. Vezes 2, 36. Esses dois aqui, ó, 6 e 5, com o canto oposto que é 1. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 1, 30. E aqui em cima, ó, 1 e 2, com o canto oposto que é o 3. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Isso vai gerar 30, 66, 72. É isso, né? 36, 72.
Então, o determinante copia lá do direito, 60, e troca aqui menos 72. Isso resulta menos 12. Ó, fazer a marcação. E agora eu vou fazer o resto, né? Então aqui eu tenho, ó, esse aqui já deu zero porque o determinante deu zero. Como é que eu encontrei zero? Tudo isso aqui é zero. Quando eu multiplico 1 vezes essa partícula menos 1 na 4 mais 1 aqui, também multiplicando vai dar zero. Então, tive essa vantagem aí no exercício, tá? Agora aqui eu tenho o quê? Eu tenho esse 1, que eu vou repetir aqui, ó, vezes, aí menos 1 elevado na 4 mais 2. 4 mais 2 é 6, que é um valor par. E menos 1 elevado no par dá mais 1. Então aqui é 1 vezes 1 vezes o 6, que é o determinante que eu havia encontrado. Mais, aqui eu tenho 1 vezes, aí aqui menos 1 elevado na 4 mais 3. Observa, 4 mais 3 é 7. Então menos 1 na sétima, isso vai dar menos 1, né? Base negativa expoente ímpar. 7 é ímpar, então aqui vai me dar menos 1. E aí vezes aqui menos 2. E o último, eu tenho mais aqui o 1, que é o elemento, né? Que deu uma coincidência que todos os elementos aqui, ó, ficaram iguais a 1, porque eu escolhi essa linha de 1. Poderia ter escolhido outra. Então, 1 menos 1 elevado na 4 mais 4. Aqui 4 mais 4 é 8. Então, menos 1 na 8. Negativo no expoente par dá positivo. Então, aqui eu tenho 1 vezes 1. E vezes o determinante, que é menos 12. Ali deu 0. 1 vezes 1 vezes 6 dá 6. 0 mais 6. 1 vezes menos 1 vezes menos 2. 2 negativos vai dar mais. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2. 6 mais 2. E aqui eu tenho 1 vezes 1, 1 vezes menos 12, menos 12. Então eu tenho isso, 6 mais 2, 8. 8 menos 12 igual a menos 4. E aí então, determinante dessa matriz, né? Dá para dizer determinante de B, se eu chamar aquela matriz de B lá, determinante de B igual a menos 4. Ok? Então era isso. Espero que tu tenha aproveitado e até a próxima.